Economia e Mercado, com Juliana Rosa. Juliana Rosa, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Cris? Boa tarde. Tudo boa jóia? tarde para a Lana, para o Cláudio, você ouvinte. Tudo jóia, tudo jóia. tranquilo. O Cláudio listou aí uma série de fatos importantes que a gente vai ter pela frente, projetos e ações e processos, enfim. Uma série de assuntos que a gente certamente vai voltar aí ao longo dos próximos dias. Como é que começa a semana no mercado financeiro? Um pouco mais calmo, Juliana? Sim, um pouco mais calmo, com expectativa favorável para o andamento dessa agenda econômica tão importante. E aí a gente tem uma redução aí das tensões políticas depois da carta do presidente Bolsonaro na semana passada, a bandeira branca da paz, e os protestos do fim de semana também tiveram uma fraca adesão. Então, hoje, ao longo do dia, o que repercutiu com essas duas questões é que a gente tem um ambiente mais favorável para o andamento de pautas econômicas. A gente tem já o fechamento aqui do dólar, queda de 0,83%, valendo R$ 5,22, e a Bolsa começando a semana em alta, 1,85%. É importante que a gente tenha essa pauta direcionada para aquilo que é importante, porque a gente já tem um enorme desafio econômico já se a política não der trabalho, né? A gente tem o Banco Central divulgando hoje um aumento pela 23ª semana seguida nas previsões de inflação. A gente tem aqui previsão do IPCA para esse ano em 8%, subiu muito de uma semana já para outra, estava em 7,58%. Para o ano que vem a gente já tem previsão de inflação acima de 4%, ou seja, a gente já tem uma questão grave que é aumento de inflação, encarecimento do crédito, a gente tem um desemprego ainda recorde, aumento de pobreza. Então, por mais que a gente tenha uma melhora da economia por conta do avanço da vacinação, a gente tem todos esses desafios que a gente vê aqui nos números, que o que a gente precisa nesse momento é focar em como aliviar essas dificuldades econômicas, né? E uma coisa muito importante é aumentar o Bolsa Família. Essa semana o Congresso vai avaliar uma solução para os precatórios, uma coisa que a gente tem conversado muito aqui, né? Porque muita gente passa a vida esperando vencer uma ação na justiça, daí ganha e aí o governo fala, devo, não nego, pago quando puder. A primeira solução do governo foi interpretada como um calote, tanto é que o mercado reagiu muito mal, né? O governo falava que parcelaria uma parte dos precatórios para poder dar conta ali do que precisava aumentar em gasto público. E agora o vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, propõe uma alternativa intermediária que o mercado pode interpretar como algo menos negativo, que é pagar à vista os precatórios, mas retirar os precatórios da regra do chamado teto de gasto, que limita o crescimento de despesa pública. Com isso, o governo pagaria os precatórios e ainda sobraria, respeitando a regra do teto, em torno de 20 bilhões de reais para aumentar o Bolsa Família. Então, isso poderia, por exemplo, colocar mais 2,5 milhões de famílias, mais ou menos, dentro do Bolsa Família e aumentar o benefício de R$ 190 hoje para algo em torno de 250 até 300 reais aí pelos cálculos que a gente tem dos analistas. Agora, para poder tomar essa decisão, tem muita gente que ainda diz que não é ainda a melhor alternativa, porque é aquela coisa, o precatório realmente surpreendeu, veio muito alto, né? O governo perdeu uma ação muito custosa na justiça, mas tem uma série de cálculos. Por exemplo, a Instituição Fiscal Independente vai divulgar na quarta-feira que o governo poderia aumentar o Bolsa Família e pagar à vista os precatórios dentro da regra se, por exemplo, cortasse as chamadas emendas do relator, que esse ano dá quase 20 bilhões de reais. Se não tiver emenda do relator, o que é emenda do relator? São 20 bilhões de reais à disposição do Congresso ali, do próprio governo também, para poder gastar com coisas ali do dia a dia, com obras, enfim, ano eleitoral a gente sabe que é difícil mexer, mas há muito tempo não tinha, o Cláudio sabe disso, né, Cláudio? Há muito tempo não tinha essa emenda do relator.
Esse ano agora tem essa emenda do relator, era zero. E aí criaram uma... Então, até o Estadão agora tem dado muita matéria sobre orçamento paralelo, né? Porque é uma grana que não é transparente, né? Eles aprovam e é o relator define, vou te dar aqui um dinheirinho aqui para minha base. Então, tem uma discussão assim que tem como a gente fazer escolhas melhores do dinheiro público, pagando aquilo que é fundamental nesse momento, né, que é aumentar a proteção social e pagar os precatórios, porque tem gente que morre e quem vai receber os precatórios são os filhos, né, são os descendentes. E aí, se o governo conseguir fazer, junto com o Congresso, ali o Judiciário também, né, está costurando uma outra saída para essa questão dos precatórios, vamos ver como é que essa questão fiscal, que é o que eu sinto hoje, como é que isso vai ser resolvido, porque uma saída fiscal que seja interpretada como algo responsável e que, ao mesmo tempo, seja capaz de dar conta desses pagamentos necessários, a gente vai ver a reação do mercado nesse quesito, né? Da questão de confiança no país, né? Dólar e tudo mais, que é importante para a gente ter investimento, geração de emprego, que impacta nosso bolso, né? Inflação e tal. Então, tudo está conectado. A gente vai ficar acompanhando essa semana como é que vai ser o desfecho dessa decisão, precatórios, Bolsa Família e tudo mais aí dentro dos limites das regras fiscais.